E aí, vamos fazer aquela revisão? Pois é, a revisão da nossa aula do assunto que nós estamos falando sobre Fernando Henrique Cardoso. O que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, o que representou? Na tela para você, para a gente não perder tempo nenhum, porque eu sou o professor Beto, estou com vocês nessa revisão. E a revisão ela fala justamente a República Nova do Brasil e fala sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Lembrando que ele ganhou devido ao Plano Real que foi lançado no governo de Itamar Franco. Foram vendidas, nesse período, a Vale do Rio Doce, a Embratel, a Companhia Siderúrgica Nacional, a malha ferroviária do Brasil quase toda, que era nacionalizada, foram vendidas. Então, o governo Fernando Cardoso ele tem essa característica do governo dele aí. Ó. O segundo mandato de Fernando Cardoso teve a popularidade reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. Com isso, foi mamão com açúcar para o Lula ganhar a eleição e Fernando Cardoso não conseguir fazer o seu sucessor. Apesar que Fernando Cardoso aprovou uma lei de reeleição em pleno meio do seu mandato e foi reeleito presidente da República. O Brasil ingressou de fato na era das privatizações a partir de 1990. Aí, as privatizações foram grandes, a busca do Estado mínimo no governo Fernando Cardoso, aí, todos foram privatizadas, mais de 100 empresas estatais foram vendidas para as companhias internacionais. O capital estrangeiro adentrou no Brasil e comprou as empresas brasileiras. Tá? É igualmente, aí você tem um quarto, mas eu só preciso da cozinha. Aí eu vendo todos os meus quartos, vendo a sala e nós vamos ter um monte de gente morando dentro da mesma casa. A privatização do Brasil tiveram direta relação com o Consenso de Washington, realizado em 1989, que representava uma série de recomendações econômicas. Aí, ó. Os acontecimentos do governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos aí uma crise na saúde muito grande, nós tivemos a questão agrária, esses conflitos, que foi um massacre de Eldorado do Carajás em 96, em 1995, nós tivemos aqui o massacre de Corumbiara também, que muitos dos nossos alunos são filhos desse período, que participaram desse período conflituoso aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. O movimento agrário, eles vão se fortalecer. O Fernando Henrique Cardoso disse que nós assentamos 40 mil famílias aí em 95, em 96 nós assentamos 600 mil famílias. Mas o MST ele vem contestar isso, que ele disse, não, isso não condiz com a realidade. Não tiveram esse tipo de assentamento não, porque o que é reforma agrária? A reforma agrária é pegar terra de quem tem grandes latifúndios e dividir para que pequenos agricultores possam desenvolver uma agricultura familiar. Geralmente, a agricultura familiar, todos trabalham. Quando nós falamos sobre o agronegócio, quem trabalha mais é uma máquina, porque uma máquina ela faz o papel de 10 homens. Então, a agricultura familiar ela gera alimento e ela gera emprego. O agronegócio ele gera lucro, é diferente. Então, essa é a diferença aí, quando nós vimos aí o que é o agronegócio e a agricultura familiar. E agora, meus alunos, dentro desse contexto que nós estamos vendo, eu quero que vocês façam atividade. Façam com calma a atividade. Eu vou ali tomar um café, e aí quando a gente voltar, nós vamos fazer a correção. Para tirar qualquer dúvida. Professor presencial, eu estou aqui à disposição. Tendo dúvida, manda para a gente. Vocês têm meu telefone. O professor presencial tem o meu telefone aí. Salvinho, tá salvo aí com ele aí. Eu, o professor Loures Maia, estamos aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Já volto. E aí? Fizeram? Pessoal, porque é interessante nós olharmos a história do Brasil. O processo de redemocratização do Brasil ele é importantíssimo nós entendermos. O que foi Fernando Henrique Cardoso, o que representou esse governo,
quais as características dele, é importante nós entendermos esse governo. Então é por isso que nós estudamos esse governo e nós precisamos entender como é que se dá esse governo. Vamos lá na tela para vocês. A questão do número 1. Olha aí. Formado em Ciências Sociais pela USP, com especialidade em Sociologia, foi professor de Economia, analista de ensino da cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia, obteve título de doutor de Ciências Sociais em 1961, com a tese sobre capitalismo e escravidão. Então, de quem nós estamos falando? Será que nós estamos falando do Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello. Vamos lá, vamos analisar aqui. Nós temos, depois do governo militar, quem ganhou a eleição foi Tancredo. Tancredo Neves. Tá? Quem assumiu no lugar de Tancredo Neves foi José Sarney. Eu acho que é com Y, se não me engano, José Sarney. Foi assim a sucessão. Ok? Depois dos militares. Só que, bora apagar aqui. Só que tem um porém. Quem foi o primeiro presidente eleito a partir da Constituição de 1988 foi Fernando Collor de Mello. Foi o primeiro presidente eleito. Fernando Collor de Mello ele foi cassado, teve o seu mandato cassado. Quem assumiu no lugar de Fernando Collor de Mello foi Itamar Franco. Itamar Franco lança o Plano Real, tem o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda dele. E Fernando Henrique Cardoso, por ser ministro da Fazenda, se elege presidente da República. Vai ser sucedido, depois dos seus 2 mandatos, vai ser sucedido por Luiz Inácio Lula da Silva. Ok? Lula vai ser sucedido por Dilma Rousseff. Café Filho sai daqui. Vamos tirar Café Filho daqui. Dilma vai ser sucedida por quê? Pelo Temer. Depois que ela foi tirada, segundo o Temer, o próprio Temer falando através de um golpe. E Temer foi ser substituído por Jair Messias. E o Messias foi substituído novamente pelo Lula. Então nós temos assim esse período para nós entendermos o que foi essa redemocratização do Brasil após os militares saírem do governo. Mas a pergunta, ela pergunta quem é de quem nós estamos falando do texto aqui em cima. E quem nós estamos falando, sem dúvida aí, é de Fernando Henrique Cardoso. Ok, meus alunos, ok. Vamos para a segunda, então. Esse aqui, o professor Lorismar fez muito mamão com açúcar, essas questões. Pelo amor de Deus. Aonde que eu fazia uma questão fácil assim para vocês? Só o professor Lorismar mesmo que quer dar mamão com açúcar para vocês. Então ele fala aqui que em abril de 1996, no sul do Pará, 19 integrantes do movimento morreram em um conflito com a polícia militar. O local do massacre foi Fazenda Santa Helena, Garimpo Ribeirão, Garimpo Bom Futuro, Vila Madalena ou Eldorado dos Carajás. Conflito agrário. Conflito agrário, ele está muito presente dentro da nossa sociedade até hoje. Nós tivemos a morte de Chico Mendes, nós tivemos a morte da Freira Dorothy, nós tivemos a morte agora ali no Vale do Javari, nós tivemos a morte daquele indigenista, daquele indígena lá no Vale do Javari. O conflito agrário, ele é presente. Em Rondônia nós vamos ver alguns conflitos agrários, primeiramente com o massacre dos povos originários, o massacre dos povos indígenas, como foi o massacre do Paralelo 11 contra o povo Cinta Larga, que eu aconselho todos pesquisarem sobre o massacre do Paralelo 11. Nós tivemos o conflito em Corumbiara. Corumbiara, pela reintegração de posse, a polícia entrou em confronto com agricultores sem terra, e com isso esses agricultores eles foram mortos. Morreram também policiais nesse confronto. Foi algo que não deveria ter acontecido. Mas no Pará nós tivemos
Eldorado dos Carajás, que foi um conflito que levou à morte de 19 pessoas, 19 integrantes do movimento do MST morreram naquele momento. Na tela para vocês, porque a resposta correta é justamente a letra E, Eldorado dos Carajás. Vamos para o Enem? Se liga no Enem, hora do Enem. Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, quem? Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Mas lembrando que o Plano Real não foi dele, tá? Foi do Itamar Franco, do governo Itamar Franco. Em seu discurso de despedida do Senado, se comprometia a acabar com o que denominava Era Vargas. Eu acredito que finalmente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político, que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas. O presidente eleito governou o Brasil por 2 mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país, principalmente pelos presidentes Collor e Itamar Franco, que é quem começa essa política neoliberal de privatização, tá? No Fernando Henrique Cardoso apenas se intensificou, mas começa no governo Collor e Itamar Franco. Sobre os 2 mandatos de 95 e 2002, pode-se afirmar que caracterizaram... Vamos lá agora. Letra A. Pela manutenção do poder aquisitivo dos que se aposentavam, estabelecimento do monopólio nacional sobre telecomunicações através das empresas estatais e nacionalização do sistema financeiro? Ou letra B, pelo elevado crescimento econômico, com média anual de cerca de 5% ao ano, grande investimento na infraestrutura e educação, distribuição de renda e aumento da capacidade econômica do Estado? Será que foi assim o governo dele? O que vocês acham? Ou letra C, agora apareceu o restante. Pela política social de inclusão, com a criação do Bolsa Família, facilitação no ingresso de carentes na universidade, restrição ao investimento estrangeiro e elevado incentivo à agricultura familiar? Será que foi isso, governo Fernando Henrique Cardoso? Ou foi a letra D, pelo rompimento com a política econômica originada pelo Consenso de Washington, consolidação do sistema financeiro estatal e reforço da legislação trabalhista gestada na primeira metade do século XX? Ou pelo limitado crescimento econômico, privatização das empresas estatais, diminuição do tamanho do Estado e apagão energético que levou o racionamento do aumento do custo de energia? E aí? Qual a principal característica do governo Fernando Henrique Cardoso? Aí a gente pergunta, será que teve a valorização do salário do aposentado? Acho que não. Será que teve um grande crescimento econômico? Na média de 5% aí ao ano? Também não. Não é no governo dele. Grande investimento em infraestrutura de educação, distribuição de renda, aumento da capacidade econômica do Estado? Não. Apesar que a educação tivemos um avanço. O livro didático entra para o ensino fundamental, é criado o Fundeb, tem alguns avanços. Tanto é que o ministro de educação dele ficou muito famoso pelo avanço que teve. Seria a letra C, pela política social de inclusão, criação do Bolsa Família? Ele deu o Vale Gás lá, mas o Bolsa Família vai ser criado pelo governo posterior. Ingresso de carente na universidade, o ProUni e o FIES vão ser criados também no governo do Lula, lá quando o Haddad era ministro. Então não é ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, não está relacionado a isso daí. E a agricultura familiar também não vai ser tão valorizada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Letra D, pelo rompimento da política econômica. E aí? Seria letra D? Ou letra E, pelo limitado
crescimento econômico. E, com certeza, meus queridos alunos, a questão ela está relacionada mais na tela para vocês. Na tela para vocês, porque a questão ela está mais relacionada à letra I. Por quê? Primeiro, vamos analisar cada um. Pela manutenção do poder aquisitivo que se apresentava, estabelecimento de monopólio nacional, não. Muito pelo contrário, ele teve foi quebra do monopólio nacional das telecomunicações. Pelo elevado crescimento econômico, daqui não teve elevado crescimento econômico. Grande crescimento em infraestrutura também não. Nós vamos ver isso com o PAC 1, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento 1, 2 e 3, ali. PAC 1, 2 e 3, que nós vamos ver esse crescimento aí, essa infraestrutura. Pela política social de inclusão com a criação do Bolsa Família, também não é no governo dele que se cria o Bolsa Família, não. Aí também não é no governo dele que se tem acesso a... Muito pelo contrário, queriam privatizar as universidades, que era um pacto com o FMI. Por isso que a resposta correta é justamente pelo limitado crescimento econômico, pouco crescimento econômico, privatização das empresas estatais, muita privatização, mais de 100 empresas foram privatizadas, vendidas para o capital estrangeiro, diminuição do tamanho do Estado, a busca do Estado mínimo, que está dentro da cartilha do neoliberalismo, apagão energético, séria crise energética aqui no Brasil enfrentando, o racionamento de energia vai ser algo que vai ser muito criticado, então, por isso que a resposta correta é a letra E. Dúvidas, dívidas, alunos? Pois é, porque nós vamos agora para a quarta. A quarta aí, vocês precisaram fazer uma pesquisa para responder daí. A cenário alternativo abaixo, que apresenta exemplo de produção agrícola oriunda da agricultura familiar, que se integram à agroindústria e são estimulados pelo Programa de Fornecimento à Agricultura Familiar, pelo PRONAF. O PRONAF ele já é mais atual, tá? Que depois nós temos PRONAF, PRONATEC, fumo e soja, hortigranjeiro e arroz, uva e cana-de-açúcar, ave, algodão ou suíno e leite. São estimulados. O que são estimulados aí? Você sabia que hoje o Brasil é um grande exportador de suínos também? E de leite, produção de leite? Mas a produção de leite ela abastece muito o mercado interno. E esses incentivos do governo federal para esse tipo de agricultura ele é muito forte. Então, por isso que a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É justamente, olha lá, assinale a alternativa abaixo, que representa exemplos de produção agrícola oriundo da agricultura familiar. A soja é da agricultura familiar? Não. O arroz também não, é agronegócio. Cana-de-açúcar também não é da agricultura familiar. Algodão também não é da agricultura familiar, mas o suíno e leite, basicamente, são da agricultura familiar. Então, resposta correta, letra E. Ok? Hoje nós não temos material complementar, então, olha para mim aqui, aluno, porque nós não temos que... Fernando Henrique Cardoso, Collor, Itamar Franco, nós precisamos entender esses governantes para entender o que foi o Brasil. E aqui nós encerramos mais uma aventura. E quem não conseguiu, a nossa próxima aula nós vamos fazer a revisão de recuperação. Eu vou estar com vocês, tá bom? Para quem ficou de recuperação aí, se preparem que a próxima aula nós vamos fazer a revisão de recuperação. Até lá.